Então veja, né, como eu tinha dito, a ideia é a gente abre, cria as nossas assíntotas. Veja, inclusive eu vou precisar dar uma alongada, eu acho aqui, porque não vai ser suficiente, mas tudo bem. Essa de cá também é 40 dB. Vocês podem, inclusive, ao invés de sair calculando de novo, simplesmente testar. Se encaixando aqui em cima, fica bom, ó. Obviamente fica bom, tá vendo? Ela acompanha certinho, né? Então, a única régua que a gente vai precisar fazer é essa de 40 dB. Ok? E vamos fazer também uma de inclinação zero. Como eu disse, basta chegar e segurar o Ctrl. Vou alterar também aqui. Estou usando, acho que é 0,25. Vou clicar também em vermelho. Então essas são as minhas duas retas que eu preciso, certo? Então com isso, pessoal, eu vou agora encaixar as minhas assíntotas dentro do meu gráfico real, né? Então eu vou começar pelas extremidades, por aqui e por aqui, porque são os pontos em que o comportamento da curva real mais se aproxima do assintótico. Então é quando eu vou ter um comportamento mais próximo do que é esperado por essas retas aqui. Então dou um Ctrl C, Ctrl V e jogo aqui, ó. Pego bem o início, ó, e encaixo. Como a gente tá com o vetorial, não sei se vocês conseguem enxergar, ó, tá vendo que ele gera um negocinho que já encaixa meio que automático num ponto bom? Às vezes isso atrapalha, mas em geral ajuda, ficou bem encaixadinho aqui na ponta. Veja inclusive que você consegue perceber que ela está correndo bem pelo meio da curva real. Ficou pequena, então, como até tinha sido perguntado, acho que por David, basta vocês virem aqui, ó, clicar em Ctrl e puxar. Aí você pode alongar o quanto você quiser. Provavelmente aqui já está bom. E aí eu venho novamente, dá um outro Ctrl V e vou encaixar essa minha reta agora no outro extremo da curva real. Esse aqui ficou realmente bem pequeno, aí basta eu vir aqui, segurar o Ctrl I e ir alongando, ok? Lembrando que quem quiser fazer a prova usando o papel mesmo, não tem problema nenhum, só vai ter que arranjar uma forma de imprimir, por isso que eu estou mostrando para vocês hoje um pouco melhor como usar o Inkscape. E aí eu tenho a minha última reta, né, que eu vou encaixar ela pensando caiu aí, pessoal, mas já voltou. Nilson, a relação do pixel, eu usei 0,5 porque para que eu conseguisse enxergar a minha curva real, né? Eu estou aqui com a minha assíntota e eu consigo enxergar por baixo a minha curva real. Note que quando você alonga usando isso aqui, eu estava usando 0,25, alterou para 0,337 aí, mas não é um grande problema, certo? Você pode usar um pixel, você pode usar até mais. A minha sugestão, como aqui a gente tem essa possibilidade de dar um zoom
praticamente de maneira infinita, eu posso fazer isso, né? Usar uma reta um pouco mais fina como a assíntota, e para eu poder encaixar ela vendo um pouquinho melhor o que está por baixo, certo? Essa reta aqui, pessoal, veja que a minha curva real ela vem descendo e logo depois ela sobe de novo. Então, na melhor das hipóteses, ela vai tangenciar isso daqui, mas não vai cruzar. Então, na hora que eu for encaixar essa daqui embaixo, veja, aqui eu sei que tem uma coisa, aqui eu sei que tem outra coisa. Então, eu vou tentar pegar e encaixar mais ou menos nessa região aqui intermediária, certo? Aí eu venho aqui, ó, vou dar um zoom e vou encaixando. Aí eu posso, assumindo que as frequências estão bastante distantes, e de fato estão, tenho quase 2 décadas entre as duas frequências, as duas regiões que eu sei que está acontecendo alguma coisa, eu posso dizer que convergiu e eu colocar bem em cima mesmo da minha reta, da minha curva real. Se estão mais próximos, aí eu poderia chegar e dizer, não, vou colocar tangenciando, né? Inicialmente vamos sempre colocar em cima. Se a gente vê que por causa disso a gente ficou com umas frequências meio feinhas, não muito exatas, aí a gente pode ver a ideia, não, como ele na verdade pode estar tangenciando, então se eu baixar um pouquinho, eu vi que ficou melhor, né? Mas no primeiro momento vamos deixar aqui. Ela vai ser um pouquinho mais para baixo, mas bom, acho que, pelo menos eu acredito que seja um pouquinho mais para baixo. Mas vamos deixar aqui, vou manter, certo? Então aqui estariam, né? Pessoal, veja que essa minha assíntota, eu posicionei ela muito bem, porque eu coloquei ela num ponto de extremo, e essa também aqui eu posicionei muito bem, porque também está em um ponto de extremo. Essa daqui é que é um pouco mais complicada, porque ela está entre duas regiões de mudança. Então a gente tem essa questão, né, se de fato chegou no valor assintótico, se não chegou, então ela demanda um pouquinho mais de cuidado. Então as outras a gente deixa mais fixas, e essa daqui a gente pondera se a gente afasta, né, ela um pouquinho da curva real ou não. Então vamos lá, ó. Aqui, ó, tá bom, tá em cima de uma curva. Aqui eu tenho que dar uma alteradinha. Um momento, mexeu nela. Pessoal, sempre alongue a reta que vocês estão usando antes de encaixar ela na curva, certo? Porque na hora que você alonga, usando aqui muda menos, mas ainda muda um pouquinho o posicionamento da sua reta, porque ela fica mais grossa, certo? Então, olhei aqui, ó, estaria um pouquinho, nossa mãe, que pequeno. Estaria aqui, ó, um pouquinho para o lado dessa minha frequência boa, né? Uma frequência marcada no gráfico. Então, muito provavelmente, isso daqui seria um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. A mesma coisa aqui, ó, vamos lá. Ó, também, né? Um pouquinho depois. Então, na verdade, o mais provável é que o que está acontecendo é isso aqui, ó. Ela não passa por cima. Na verdade, ela passa tangenciando, né? Mas muda pouca coisa, né? Isso aqui, pessoal, está muito próximo dessa marcação, então não tem erro. Aqui também, ó, é mínimo, a gente só consegue visualizar porque a gente está dando um zoom enorme, né? Então isso é normal, né, que exista uma pequena diferença, porque é um processo gráfico. Vou deletar isso daqui, né? Veja que, ó, o gráfico que vocês vão ter
no papel é algo que, na melhor das hipóteses, seria essa resolução aqui, ó, né? Então veja que não há muita diferenciação, né? E a minha curva aqui, ela é bastante fina, né? Na hora que vocês fizerem isso com lápis, né? Ou se vocês fizerem isso com lápis, você vai ter uma espessura um pouco maior. Vou botar aqui, por exemplo, 1 pixel, né? Então as retas estão muito bem posicionadas, certo? E aí a gente identificou quais são as nossas frequências de interesse, né? Basicamente eu tenho essa de cá e essa de cá. Vou marcar aqui em azul. Ok, pessoal? Então as minhas frequências de interesse são o 10 e o 1000. Então isso quer dizer o seguinte, deixa eu mudar aqui um pouquinho o background. Isso quer dizer o seguinte, que ó, as minhas frequências que eu encontrei são o 10, e o 10 elevado a 3, certo? Então são essas nossas frequências de interesse. E as inclinações associadas são 40, melhor, fica aparecendo mais 40. Vou botar assim, ó. Foi um incremento de 40 dB por década. E aqui foi um decremento de 40 dB por década, certo? Então a questão toda é o seguinte. Então aqui eu tenho 40 dB por década. Acho melhor marcar aqui mesmo. Ó, aqui eu tenho um incremento de 40 dB por década associada a essa frequência aqui. E aqui eu tenho um decremento de 40 dB por década, certo? A questão é, vamos ver como é que é o comportamento. Veja que aqui eu tenho um zero, né? Um zero porque eu estou incrementando a inclinação da minha curva. Ela vinha com queda de 40 dB, ficou flat. Quer dizer que eu somei 40 dB por década. E aqui houve um decremento de 40 dB. Então aqui eu tenho um polo nessa região. O que acontece é o seguinte: eu não tenho pico nessa mudança. Tá vendo como é uma mudança suave? Então quer dizer que eu não tenho um zero quadrático. O que eu tenho aqui vai ser um termo na forma 1 mais S dividido por ômega 1. Ok? Ao quadrado. E aqui sim há um sobressinal. Então esse meu polo, na verdade, ele é um polo quadrático. Então seria, vou botar assim, 1 mais 2 gama S dividido
por ômega 2 mais S dividido por ômega 2 ao quadrado, aqui elevado a menos 1, o menos 1 é porque é um polo, ok? Então esses são os meus dois termos que eu tenho. E essa minha reta inicial, ela vai ser o 20 log de K menos 40 log de ômega, certo? Então, que é de 40 dB. Então, isso aqui me diz que eu tenho um termo S elevado a menos 2, ou seja, eu tenho dois integradores, ok? E o meu ganho, aí basta eu pegar uma frequência aqui qualquer. Se eu pego essa frequência de 1, então como log de 1 é 0, o que eu tiver aqui de valor em dB corresponde ao 20 log de K. Certo? Então eu já vou pegar direto esse valor aqui, ó. Marcar ele aqui de amarelinho, só para a gente não perder. E aqui também vou marcar de amarelinho para a gente poder olhar aqui. Então 60 dB. Se isso aqui é 60 dB, então quer dizer que 60 é igual a 20 log de K menos 40 vezes 0. Então, isso implica que K vai ser igual a 10 elevado a 3. Ok? Pessoal, um detalhe importante, ó, veja que aqui já começa a se afastar. Claro, aqui a gente só está vendo o afastamento porque a gente está dando um zoom muito alto. Mas o que eu quero que vocês tomem cuidado é, por exemplo, aqui você já tem um afastamento razoável do comportamento assintótico para o comportamento da curva real. Então, se você pega esse valor aqui, você já teria esse erro em relação ao que era esperado, certo? Então, aqui ficaria ainda pior. Então, na hora que vocês forem pegar um valor, um ponto, né, para substituir nessa equação aqui e obter quem é o K, pegue o mais próximo dessa região aqui possível, certo? Pode poder ter pego 10 elevado a menos 1. Se pegasse o 10 elevado a menos 1, a gente teria aqui, ó, 10 elevado a menos 1 e 100. Então, seria 100 é igual a 20 log de K menos 40 log de 10 a menos 1, menos 1. Então, menos 1. Então, menos 1 daria 40, menos 40 vezes menos 1, 40. Passa para o lado de cá, 60. 20 log de K igual a 60. Mais uma vez, K igual a 10 elevado a 3. Ok? Então, não se prendam simplesmente a pegar o K em 10 elevado a 0, não. Ou seja, em 1. Qualquer valor dá para vocês fazerem isso. Então, já tenho praticamente tudo. Já tenho o meu ganho, já tenho o integrador, já tenho esse cara de K. Só falta saber quem é que é o meu G. Para isso, eu vou vir aqui e vou identificar quem é que seria o meu valor de pico. Como eu estou num gráfico vetorizado, eu posso chegar e fazer isso aqui, ó. Sair arrastando até chegar aqui e olhar. É um pouco melhor do que eu poderia também sair medindo aqui,
né? Se vocês estivessem com a coisa com menos resolução ou no papel, a ideia melhor seria medir aqui, certo? Seria medir aqui, porque aí vocês não levariam o erro de, por exemplo, inclinar um pouquinho a reta, inclinar um pouquinho a coisa, e por causa disso acabar alterando. Então, ó, olhando aqui, eu teria esse espaçamento, ó, daqui até aqui. Então, isso aqui é 10, o 5 estaria mais ou menos aqui, ó. Então, isso aqui é um 5 mais um cabelinho de sapo. Então, vou chutar que seria 6. Se eu precisar de uma coisa, sabe, não sou muito bom de olhar a proporção. Então, simplesmente faça o seguinte, ó, pessoal. Criem uma reta, vindo daqui até um ponto, né, de base. Vou mudar aqui, tá amarelo. Então, beleza, certo? Tem essa minha reta. Então, seria o mesmo que eu tivesse com uma régua medindo essa distância daqui. Aí eu vou medir agora, por exemplo, a distância de pegar, como eu disse, meça longe e erre pouco. Vou pegar 40 dB. Então, isso daqui seria 40 dB. Aí eu venho aqui, ó, tá vendo, com o cursor. Veja que aqui aparece, ó, a altura e a largura. A altura está 9,51 milímetros desse cara e 1,491 milímetros. Então eu venho na minha calculadora, eu vou abrir uma calculadora rapidinho aqui no computador e faço uma regra de 3, né? Se 9,510 equivale a 40 dB, quanto equivale esse cara de cá? Então vai ser, vou anotar aqui já, copiar. Então eu tenho 1,491 dividido por isso aqui vezes 40, 6,27 dB aproximadamente, certo? Então eu tenho também a minha proporção. Veja que de fato era mais ou menos o que eu tinha estimado mesmo em cima daquela minha olhada de batida de olho. Então 6,3 dB positivo. Então vou aproveitar e vou marcar aqui com mais, certo? Então o meu valor de pico, ó, ele é 6,3 dB positivo. Aqui tem? Não, aqui não tem. Então, pessoal, eu sei que o meu MP ele é igual a 2 gama raiz. Essa forma vocês vão ter na prova. Menos gama ao quadrado, certo? Então veja, esse valor aqui é o valor de fato do módulo, né? O que a gente tem lá é o valor da magnitude. Então, o meu MP aqui seria basicamente, foi 6,3, então quer dizer que 20 log de MP é igual a 6,3, então vai ser 10 elevado a 6,3 dividido por 20.
certo? Ó, lembrando aqui, eu tenho que 20 log de MP vai ser igual a esse mais 6,3. Então, log de MP vai ser igual a 6,3 dividido por 20. Então, o MP vai ser 10 elevado a isso daí que sobrar. Então, dá aproximadamente 2,065. Então, isso aqui é igual a 2,1, certo? Pessoal, mais uma vez, vocês podem abrir, né, isso aqui, por exemplo, elevar ao quadrado e aí dos dois lados, e aí vai montar uma equação, né, de grau 4 e fazer todo aquele processo e obter quem é o seu gama. Você pode fazer aqueles seus chutes ponderados. Veja que isso aqui é bastante alto e de fato o meu pico é uma coisa um pouco baixa, então eu vou chutar já em um valor meio alto. Vou chutar em gama igual a 0,4. Então, se for 0,4, não, só um instante, pessoal, esse valor aqui está estranho. 6,3, 20 log do MP é igual a 6, por isso está estranho. Desculpa, pessoal. É um polo, então é menos 20 log de MP. Então vai ser 10 elevado a menos 6,3 dividido por 20. Por isso que eu achei tão alto. Dá 0,48. Não arrasta não. Vou ficar aqui mesmo. 0,48. De qualquer forma é alto. Então vamos ver, né? Se for um gama de 0,4, eu tenho 2 vezes 0,4 vezes a raiz de 1 menos 0,4 ao quadrado. Isso dá 0,7. Então na verdade deve ser um pouco menor. Isso aqui seria 0,73. Então, um pouquinho alto. Se eu jogo um gama de 0,25, vou ter 0,5 vezes raiz quadrada de 1 menos 0,25 ao quadrado. Dá 0,0. Então, muito próximo do que eu tinha originalmente, certo? E aí eu vou estimar que o meu gama de fato é esse 0,25. Então, meu gama, com base nisso aqui, eu obtive que o meu gama foi 0,25. E aí, pessoal, com tudo isso, eu consigo montar agora a minha função de transferência, certo? Então, a minha função de transferência, vou apagar aqui e vou escrever aqui em cima mesmo.
certo? A minha função de transferência, vou escrever ela bonita. Vai ser o h de s igual a... O meu k foi 1000, né? Então 10 elevado a 3. O s ao quadrado, na verdade, é o integrador. Eu tenho um zero duplo. Então, 1 mais... Assim simples. S dividido... O meu ômega 1 é 10 ao quadrado. E aqui é um termo quadrático. 1 mais 0,5, que é 2 vezes g, S dividido pelo ômega 2, que é 1000, mais S dividido por 1000 ao quadrado. Então essa daqui é a nossa função de transferência, certo? Isso, pessoal, considerando todos os termos mínimos. O que é que acontece se o termo é não mínimo? Para o módulo, desculpe, não muda nada, vai continuar sendo do mesmo jeito. Aonde é que vai estar a mudança? No gráfico de fase, até porque é de fase não mínima, certo? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, com base nessa função que a gente obteve, vou colocar aqui do lado menorzinha, a gente olha o que é que a gente teve, certo? Então, primeiro, qual é a minha fase inicial esperada? A fase inicial depende do meu ganho e dos meus integradores ou derivadores. Então, ganho positivo, 0 de fase, 2 integradores, menos 180. De fato, vejam que a minha fase está começando aqui em menos 180, né? Ou algo próximo de menos 180. No entorno aqui do 10 elevado a 3, do 10 elevado a 1, desculpe, eu espero um acréscimo de fase de 90. Por quê? Por causa desse zero aqui. Um zero único me geraria um acréscimo na frequência de corte de 45. Como são 2, 90. Então, se eu olho aqui, de fato, menos 100, menos 90, né? Faz sentido que isso aqui seja algo muito próximo de menos 90. Então, estava em menos 180, foi para menos 90. Então, está de acordo com o que era esperado. A minha fase vai chegar depois em 0. Então, de fato, ela depois de uma década, ela chega e se aproxima do 0. E no entorno aqui de 10 elevado a 3, eu espero que um decréscimo de 180 graus, né? Especificamente em 10 elevado a 3, eu espero um decréscimo de 90. Aí, ó, a gente vê que não está se comportando assim. O meu gráfico subiu no total próximo de 180. Veja que ele vou pegar aqui o assintótico. Se a gente olha aqui, de fato isso aqui deve estar em torno dos 180. Isso aqui, ó, na metade seria 175. Então ele cresceu 180 ao invés de cair 180. Então há uma inconsistência, por assim dizer, do que era esperado para a fase desse polo. Então quer dizer que o meu polo, na verdade, ele é
não mínimo. Então, deixei aqui vermelhinho, então na verdade ele é não mínimo, isso aqui é negativo. Certo, pessoal? Essa é a única diferença que vocês têm, né? A gente vai trabalhar mais um pouquinho agora com elementos principalmente de fase não mínima, mas se vocês olharem em termos do diagrama de módulo, não muda se for mínimo ou não mínimo. O que acontece é que a gente assume que todos são de fase mínima e depois a gente compara a expressão que a gente obteve para a função de transferência, né, através do gráfico de módulo, com o que a gente obteve pelo gráfico de fase, né, de fase real. Ok, pessoal? Então eu vou colocar agora uma questão aí para vocês e vocês vão fazendo e eu vou dar um tempinho.